Ótimo, então chegamos aqui nessa parte da Threads. A parte de Threads não é só em Java, tá? Threads também existem em outras tecnologias. Então, Thread, como existe em outras tecnologias, nada mais é do que um padrão. É um padrão, tá? Então, vamos aqui. Qual que é o objetivo principal de uma thread? O que tem que fazer uma thread, tá? Então, assim, o objetivo principal da thread é processamento paralelo. Processamento do lado. Né? Processamento paralelo é o quê? Do lado de alguma outra coisa. Então, por exemplo, processando por trás de uma tela. Tá? É processamento paralelo, processamento concorrente, tá? Tudo isso é a partir das threads. Tá? E qual que é o seu objetivo mais principal mesmo? Tá? É liberar o usuário para continuar a sua tarefa. Tá? Então, por exemplo, vocês vão ver que eu vou dar o exemplo de o usuário faz uma venda. Então, por exemplo, o usuário clicou lá numa venda e tem que realizar vários processos demorados ali por trás. Então, são colocados em threads processos que ficam por trás rodando paralelamente e o usuário continua abrindo a tela, fazendo o seu trabalho no sistema. E os processos ficam paralelamente por trás dos panos ali, por trás, realizando as rotinas. A gente vai ver um exemplo de rotina depois. Tá? O uso de threads, tá? Ela entra em ação quando precisamos o quê? Ler uma informação de forma invisível. O que é ler uma informação de forma invisível? É por trás dos panos, sem o usuário saber. Notificar um usuário, tá? Quando a gente tem um processo lento e demorado, ou então quando a gente precisa de vários processos executando ao mesmo tempo. Então, isso são aqui exemplos de algumas coisas que faz o uso de thread se tornar aplicável ao software, ao código, tá? Como é que eu vou resolver esse problema? Vamos lá, tem que ler uns dados de forma invisível, threads. Tem que notificar o usuário depois que alguma coisa ficar pronta, threads. Eu tenho um processo lento, por exemplo, fazer um upload de um arquivo de Excel, processar 50 mil registros, thread, porque tem que ficar por trás dos panos ali. Não pode deixar o usuário travado, tem que ficar por trás rodando. É um processo muito lento, tem que ter vários processos, por exemplo, gerando PDF, fazendo upload ao mesmo tempo, gerando nota, mandando e-mail, tudo por trás da tela do sistema. É threads, tá? Então aqui, ó, as threads, tá, pessoal, é mais comum do que você imagina. Tá? As threads, elas estão presentes em nossa vida a todo momento, tá? Por exemplo, os aplicativos do smartphone, né? Todo mundo tem o seu smartphone, todo mundo. E essa parte de você poder ficar abrindo vários aplicativos ao mesmo tempo, ficar escondendo eles, processos que ficam rodando e notificando, mensagens que ficam pulando na sua tela, tudo é um thread, tá? Você só consegue ter esse monte de aplicativo rodando ao mesmo tempo, fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, por causa de threads, tá? Então a gente tem aqui o exemplo dos aplicativos do smartphone, mostrando notificações de e-mail, mensagem, navegador com várias abas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você escutando música e ao mesmo tempo navegando na internet, é tudo por causa de thread. Você fazendo lá uma consulta no sistema e o código consultando web services, fazendo integração de dados, processos do computador rodando de forma oculta e centenas de exemplos que a gente pode ter. Tá? Então a questão de threads ela é muito comum. Ela às vezes assusta às vezes para quem está iniciando na programação. Ela é um pouquinho complicada às vezes de se entender, porque a thread ela tem uma vida própria, por exemplo. Né? Ela starta fora do processo ali do código e fica rodando ali. E o fluxo continua. Só que você tem que saber que a thread está rodando. Tá? Então a thread é uma coisa muito louca se você for analisar bem. Você consegue clicar lá num processo de venda, por exemplo, né? Um exemplo, processo de venda, e realizar todo o processo de código do começo ao fim, chegou no fim lá, finalizou a venda, só que por trás dos panos, enquanto você está fazendo várias outras coisas no sistema, tem lá vários processos em paralelo, em background, rodando dentro das threads, tá? Então, por exemplo, o usuário faz a venda, sabe quando você está lá, está comprando alguma coisa na loja, e a venda
para você tem que ser super rápida, tá? Então vamos aqui, ó, o tempo que o usuário leva para concluir a venda é de 1 minuto. Vamos supor que o quê? 1 minuto é um tempo super aceitável para ser realizada uma venda, né? Demorou mais de 1 minuto, a venda se torna chata, se torna fila, cria fila na loja, se torna cansativo para o vendedor, cansativo para o cliente, né? Então, assim, vamos supor que o processo de vendas para o usuário ali tem que demorar 1 minuto. 1 minuto, o cliente pegou, o usuário iniciou a venda e finalizou. Demorou 1 minuto. Só que para esse processo ficar pronto realmente, tem vários processos em threads por trás dos panos, no background, tá? Para finalizar. Agora imagina assim, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, seriam 5 threads aqui. Uma para fazer uma integração de banco de dados, isso aqui são coisas mais comuns, tá? São coisas que eu já trabalhei, coisa que eu já vi, são coisas mais comuns. Por exemplo, o usuário fez uma venda e daí tem que startar a integração entre bancos de dados, entre filiais, entre empresas diferentes, tem que enviar e-mail com nota fiscal eletrônica, tem que fazer uma baixa no estoque, tem que notificar o pessoal da gerência do estoque, outros setores da empresa, tem que gerar um log no banco de dados. Então imagina só, se fosse fazer tudo isso daqui de uma só vez, por exemplo, iniciou a integração, finalizou, vai para o outro, envia e-mail, finalizou, depois vai, baixa estoque, finalizou, e depois notifica o gerente, finalizou, e depois gera o log. Se eu fizesse o código em sequência, sem thread, sem usar o processo paralelo, tá? Cada processo teria que iniciar, terminar, para passar para o próximo. Então, vamos supor aqui que demoraria 4 minutos para fazer tudo isso. Imagina só, fica super carregado. Pode ser 4, 5, 10 minutos, não, depende do sistema, do tamanho do sistema. Levaria um tempo absurdo para fazer tudo isso daqui. Então isso tem que ser feito por debaixo dos panos. Para o usuário, em 1 minutinho está feito tudo. Só que daí você tem esse processo em threads, que são processos demorados, tá? Cada um pode ter o seu tempo, então se você tiver uma thread, 2, 3, 4, 5 threads, todas elas são startadas, esses 5 processos são startados por debaixo dos panos ali, escondido por detrás da tela, tá? E não interessa o tempo que cada um deles leva, porque se você colocar dentro de cada processo desse ter a sua thread separada, por exemplo, o envio e-mails terminou, ok, depois o gera log termina, a integração de banco termina, cada um pode ter o seu tempo. O primeiro pode demorar 30 segundos, o outro pode demorar 1 minuto, o baixo estoque pode demorar 3 minutos, a notificação de gerente pode demorar 10 segundos. Não tem problema, que as threads elas vão startando, vão finalizando o processo e acabando, tá? Então, uma não depende da outra, cada uma tem o seu próprio tempo. Iniciou o processo, terminou, beleza. Enquanto isso, a outra está paralelamente executando a outra rotina. Então, aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, 5 rotinas executando paralelamente, uma do lado da outra, cada uma com o seu tempo. Elas são independentes ali, como se fosse vida própria. Cada uma tem o seu tempo, terminou, acabou, tá? E para o usuário, parece que nada aconteceu, mas por trás dos panos tem muita coisa sendo feita, tá? Então isso daqui é um processo paralelo. Então a gente teria que, o usuário só tem a tela de venda e tem paralelamente, guarda isso, processo paralelo, coisas por trás, lado a lado, processos externos executando em thread. Isso aqui também em criação de jogos também é muito usado threads, por exemplo, para ficar renderizando, carregando gráficos na tela. Jogos também é usado threads a todo momento do código, tá? Então isso aqui é um gráfico. Nas outras aulas a gente vai entrar assim, mais na parte prática mesmo, iniciando bem do básico em uma thread, até a gente vai fazer esses exemplos aqui também. Vamos fazer uma thread
para cada rotina dessa, é claro que a rotina mesmo a gente não vai fazer, porque a gente não tem ainda, nesse ponto do curso, você não tem conhecimento de programação para fazer uma integração ainda, mas você vai entender que a gente pode colocar uma thread fazendo cada uma dessas rotinas, cada uma tem o seu tempo, começou, finalizou, uma não depende da outra e o código não fica amarrado. Então imagina só, se a tela ficasse travado 4 minutos, 5 minutos lá para o usuário, enquanto tudo isso daqui fosse finalizado. Imagina, o sistema não funcionaria. Então, em 1 minutinho seria lá o tempo do cadastro, fez a baixa, imprimiu a nota fiscal, acabou. E por trás dos panos, todos esses processos são startados concorrentemente, né? Tem também a questão de threads, elas são processo paralelo e processamento concorrente. O que quer dizer esse processamento concorrente? São várias threads processando lado a lado, consumindo o serviço, concorrendo umas com as outras por memória, por processamento, tá? E cada thread ela tem que ser trabalhada especificamente. Às vezes tem threads que a gente tem que ficar liberando espaço na memória, tem que colocar numa fila de execução porque às vezes é muito pesado, uma geração de PDF e enviar por e-mail é uma coisa muito demorada e pesada, é sempre colocado em threads também, para o usuário poder clicar, já fechar o sistema, liberar o cliente, mas por trás dos panos fica ali aquele processo sendo finalizado. Por exemplo, com certeza você já foi em alguma loja, fez ali a venda e depois, uns 5 minutos depois, chegou no seu e-mail a nota fiscal, não é verdade? Só que a tua venda foi finalizada em 30 segundos, não é verdade? 1 minuto. Só que daí depois, uns 5 minutos, chegou para você. Por quê? Tinha threads rolando, executando ali por trás para finalizar esse processo. Principalmente em sistemas desktop, sistemas de venda. Isso é muito comum, tá? Então a gente vai ver na prática nas próximas aulas. Vamos criar nossa primeira thread. A gente vai bem do basiquinho e a gente vai avançando passo a passo. Eu vou tentar fazer desse módulo aqui, ele vai ficar bem grande, vai ficar com várias aulas, porque a parte de thread ela é bem complicada e é muito útil, tá? Então eu vou caprichar bastante aqui nesse módulo, vou tentar ir bem a fundo e esse módulo vai ficar bem bacana de threads.